Normalmente ela se caracteriza por muita dor em diversas partes do corpo. Quem tem diz que é muito sofrido. Eu estou falando da fibromialgia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o educador físico Jonathan Batilani. Tudo bom, Jonathan? Tudo bem, Elane? Boa tarde. Boa tarde. Bom, já começa com um dado complicado porque aparece mais em mulheres, é isso? Exatamente. Cerca de 80% dos casos são acometidos em mulheres, né? E geralmente a faixa etária já de 30 anos até os 50, 60 anos é comum também, né? E tem algum dado que diz por que as mulheres desenvolvem mais? Está muito relacionado com o fator psicológico também, né? Então, devido aí, no caso, a depressão pode ser um potencializador para a manifestação da doença, né? E também por alguns fatores hormonais, né? Tem estudos mostrando também que está relacionado com a manifestação da doença. É uma doença, a gente pode dizer que ela é meio recente, descoberta meio recentemente? Na verdade, assim, a gente falando do ponto de vista das outras doenças ainda é recente, né? E tem muitas questões a serem discutidas, né? Até porque não é um exame que você consegue detectar por algum tipo, não é um diagnóstico que você consegue detectar por exame, né? Não é um exame de imagem, é um exame laboratorial, por exemplo. Então, é mais a fundo. Então, a especialidade médica que cuida dessa parte geralmente é o reumatologista, né, ou até o clínico geral também, mas tem estudos aí, apesar que tem estudos que estão mostrando aí alguns exames que podem te mostrar claramente a doença de fato, porque é uma doença que acomete as articulações do corpo, né, por um fator de dor generalizada. Então, por isso que é amplo o conceito, quando você fala dor generalizada, né, para você não é num ponto só, tipo num joelho só? Não. Pode ser nos ombros, né? No caso, cervical, ombros, quadril, né? E joelhos, né? Então, nunca é num lugar só? Nunca é num lugar só. Eu tive casos recentes, dois clientes que eu atendia, que eu dava aula, né? Idosas, no caso, né? De 60, 70 anos. E o lugar mais comum, o local mais comum da dor era joelho e ombro. Às vezes era joelho, às vezes era ombro. Então, era muito relacionado a essas articulações. A gente estava falando agora há pouco que tem muito a ver também com o fator depressivo. Aí, se a pessoa tem depressão e tal, pode acabar desencadeando. Pode, porque lá no sistema nervoso pode desencadear aí, os neurotransmissores podem desencadear a dor nessas regiões. Então, a pessoa fica mais sensível à dor, na verdade. E com a depressão, pode potencializar. A pessoa pode sentir muito mais essas dores, né? E a questão da atividade física, é claro, uma questão fundamental para que a pessoa faça, né, o exercício. E, claro, com muito cuidado, né? Não é qualquer exercício também que ela pode fazer. Você não pode sair fazendo o que achar que é legal. Qualquer coisa, e principalmente exercícios de impacto, né? Como a pessoa, como eu falei, mais sensível à dor, ela pode até se sentir desanimada depois, né? Entendi. E assim, e é uma coisa real, é uma dor real, ou seja, uma dor real. Não é aquela coisa assim, a pessoa está tão triste que ela sente dores. É uma coisa real e que prejudica, se fizer um exame, vai ver que tem alguma coisa prejudicando ou não? Como é que funciona isso? Então, não tem um exame que você consegue falar, olha, ela só consegue ser diagnosticado pelo relato do paciente. Entendi. Muitas vezes. Se quando ela estiver com muita dor, fizer um exame, por exemplo, não vai aparecer o problema. Exatamente. Isso, inclusive, é uma das coisas que caracteriza a fibromialgia. Porque a pessoa ela pode ter o quê? A questão muscular. Os músculos podem estar mais enrijecidos, né, mais encurtados. Por isso que entra o fator da hidroginástica, a pessoa fazer hidroginástica em água quente, um trabalho mais de alongamento, para ela poder sentir o corpo mais flexível, mais leve. Entendi. Né? E não tem cura isso? Não tem cura, ela pode ter um controle. Né? Então, por isso que a importância também do tratamento multidisciplinar. Você ter o seu médico assistente, você ter o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o nutricionista e o psicólogo, porque está atrelado também à parte emocional. Entendi. E fazendo atividade física, a pessoa consegue, às vezes, até nem precisar tomar remédio? Como é que é isso? Sim. Como eu te falei, eu lembro do primeiro dia que eu atendi essa aluna, né, essa cliente, e ela não conseguia fazer um exercício lá de agachar. Então, ela dobrava o joelho e ela quase caiu no momento, porque ela sentia muito, ela tinha muita sensibilidade no joelho. Então, aos poucos ela foi melhorando, né? Ela começou a ter mais a sentir mais confiança do próprio corpo, só que eu lembro que ela nunca me relatava assim, ó, professor, hoje eu não estou sentindo nada. Sempre ela sentia alguma coisa. Então, assim,
não tem uma cura efetiva, né? Mas tem melhora controle, muito a mas qualidade melhora, de vida. com certeza. E quando a gente fala em questão de melhora paliativa, para ela pode ser muito, muito bom, né? Para a qualidade mesmo de vida, né? De fazer as atividades da vida diária, né? E assim, a atividade física, nesse caso, tem que ser sempre recomendada por um médico junto com um professor de educação física. Exatamente. Ela não pode, é interessante ela não procurar a iniciativa sem nenhum tipo de direcionamento. Uhum. Assim como qualquer outra pessoa. Mas nesse caso é muito importante, né? A musculação mesmo pode ser uma vantagem, um benefício, mas a gente orienta que tenha um profissional ao tempo todo acompanhando. Por quê? Porque qualquer detalhe ali que ela faça errado pode desencadear uma dor muito, muito aguda e essa dor for acompanhar ela aí por muito tempo e ela se desmotivar mais, né? e comprometer, exatamente. O bom é conseguir fazer sempre de uma forma tranquila que vai fazer bem. Isso, adaptando o tipo do exercício. Ela não consegue um agachamento, a gente prescreve um exercício que ela não realiza ali de pé, nem que for, né? Então a gente consegue adaptar, né? Mas para isso a gente tem que estar acompanhando. Legal. Muito obrigada pelas informações, viu? Obrigado.